Um pouquinho para cada um. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Só um minutinho. É muito bom ler ali, só que quando você lê aqui na Bíblia, você vê mais de um versículo por vez aí, né? A ansiedade fica menor, né? Então, tem versão NVI aí? Então faz assim, por favor, muda para NVI. E aí eu consigo ler aqui e vocês veem. Copo embaixo, senão você vai derrubar. Desculpa. Copo de água, põe embaixo. Tá. A gente parou no 7. Mas até aqui, a gente já começa a saber de quem que ele está falando aqui, né? Porque ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar nisso aqui? Que esse texto, João 3,16 diz o quê? Que Deus, seu Filho, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Já aqui a gente lê o quê? A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Olha que tremendo. Um diz que tem que crer nele, outro diz que você só pode crer por meio dele. Olha aí, a gente está aprendendo alguma coisa aqui, né? Ele próprio não era luz, né? E na verdade o que acontece aqui? A gente tem uma questão importante. Por meio de João, a gente ia crer em Jesus, né? Volta aí no 7. Ele diz: João veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam, né? Por meio de João todo mundo crê, mas lá em João 3,16 diz que todo que em Jesus crê tem a salvação. Então é preciso que a gente entenda a importância desse testemunho que a gente está lendo aqui, que fala sobre a pessoa de quem eu quero falar e de quem estamos falando, né? E João não era a luz, mas ele era testemunho da luz. Você é a luz? Você é a luz? Não, você é o quê? Testemunha da luz. Mas a gente pode dizer que a gente é a luzinha, né? Nós somos Filipenses, né? Filipenses não diz que a gente resplandece, né, como astros no mundo, no meio de uma, Filipenses 2,15, no meio de uma geração perversa e corrompida. Meu Deus, olha, no meio de uma geração perversa e corrompida. E às vezes a gente se assusta, né? A gente se assusta de as pessoas falarem do mundo dessa forma e a gente olhar Jesus como a luz. Mas é bom lembrar que Filipenses foi escrito há 1000 e tantos anos atrás, né? Quase 2000 anos. A gente está em 2023 exatamente. Então, tá, vamos arredondar, 2000 anos, mas pensa, 2000 anos atrás, está lá Paulo escrevendo que a geração que estava lá, naquele momento era o quê? Pode colocar Filipenses 2,15, a gente está fazendo aqui uma digressão, mas não tem problema, porque é na Bíblia, né? A Bíblia é sempre bom, né? A Bíblia é sempre bom para nós. Olha aí, ó. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém. Não mudou de lá para cá. O homem continua o quê? Corrompido e depravado. Essa é a natureza pecaminosa do homem. Mas Jesus é o quê? Jesus é a luz. Volta lá para Jesus, irmão. Vamos voltar. Quando a gente conhece assim, os claros e escuros, né?
o azul e o vermelho, a gente conhece assim os contrastes, a gente vai entendendo melhor, né, acerca daquilo que a gente está lendo. Então é muito importante que a gente saiba distinguir quem é Jesus e quem é o mundo, quem é Jesus e quem é o homem, quem é Jesus e quem é o homem decaído, porque Jesus não é a mesma coisa que o homem decaído. Ele veio à semelhança de todos nós, como diz a Bíblia, mas porém não, né? Porém sem pecado. Então vamos lá. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aleluia. O mundo tenebroso, o mundo é sem luz, mas a luz que Jesus é, ela faz o quê? Ilumina. Ela ilumina todos os homens. Aqui no comentário que fala aqui, que pode ser, esta era a luz verdadeira que ilumina todo homem, né? A luz que vem ao mundo que ilumina todo homem, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Certo dia alguém estranhou no meu Facebook lá, porque eu escrevi assim: louvado seja o Senhor Jesus, nosso Criador. Aí alguém falou assim: como assim? Jesus, nosso Criador? Alguém aqui conseguiu perceber no versículo 2 que está dizendo, no versículo 1 mesmo, que está dizendo que Jesus estava com Deus e Jesus era o quê? Jesus era Deus. Deus fez o quê? No princípio, criou Deus. Então, quando eu digo que Jesus é meu Criador, eu estou apenas confessando a Bíblia. A gente vai ver porque algumas pessoas não aceitam isso. Vamos lá. Mas a gente não tem muito tempo, então a gente precisa correr. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude o quê? Graça, meus irmãos, favor imerecido. Jesus, ele vem, traz luz para nós. Ele vem, ilumina a nossa vida e nos dá graça, né? Ele nos faz filhos dele. Ele habita entre os homens, mas o fato de ele habitar entre os homens não faz com que a glória dele seja como a glória de qualquer um. A glória dele era uma glória sempre a glória de Deus, a glória do unigênito Filho de Deus. E a Bíblia fala lá em Isaías que Deus o ungiu com o quê? Com óleo, né? Ou ele próprio confessa, Isaías 53, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então sobre ele estava o Espírito do Senhor. Meus irmãos, é importante a gente entender que nós temos o Espírito por medida, não é? Nós temos o Espírito por medida. Tanto é que um tem um dom de curar, outro tem dom outro tem dom de carregar a caixa, porque Deus deu aquele dom de serviço. Outros têm dom de ter um carisma maior assim, né, para as pessoas, a pessoa que chega e consegue se conectar às pessoas. Então assim, mas Jesus não, Jesus reunia em si, na sua humanidade, ele reunia toda a plenitude de ser um ser humano usado por Deus. Olha que tremendo. Jesus tinha tudo nele. Tudo de humano que ele precisava ter, ou que alguém pudesse ter, vindo da parte de Deus, Jesus tinha em si. Olha que tremendo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o perfeito homem, né? Fala que ele tem a perfeita humanidade. Numa versão mais antiga fala perfeita varonilidade. E a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
Meus irmãos, isso aqui é muito importante. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, assim, é muito importante que a nossa fé alcance, nós pela fé alcancemos a compreensão de que tudo que Jesus falou é inquestionável. Glória a Deus. Tudo que Jesus falou é inquestionável. Por quê? Porque nele tem plenitude de verdade. Amém. Meus irmãos, eu posso ser uma pessoa muito bem intencionada, mas pelo fato de eu ser como eu sou, um ser humano falível, eu posso te falar uma coisa que não é verdade. E eu posso te falar uma coisa que não é verdade, pensando que é verdade, com toda a intenção, boa intenção do meu coração. Mas Jesus jamais incorreria nesse erro, porque Ele está dizendo: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz, quando Ele fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui Ele fala: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O Deus unigênito. Vocês viram isso aqui? O Deus unigênito. Algumas versões vêm o Filho unigênito. O Deus unigênito. Ele é Deus, é aquilo que a gente fala, né? Jesus é Deus, Ele não foi criado, Ele foi gerado, né? Porque Ele existe, sempre existiu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se fez carne, a gente leu, Ele se fez homem, o Verbo se fez homem, né? Ele, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, né? Ele se fez carne. Queridos, olha, falar de Jesus assim, só porque ser quem Ele é muito bom e nos traz muita alegria, mas eu gostaria também de falar a respeito do que acontece quando alguém acolhe pela fé esse Jesus de quem nós estamos falando. Porque Ele veio para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para que os que o receberam, os que creram no seu nome, tenham em si o direito de serem filhos de Deus. Meus irmãos, ser filho de Deus é algo muito importante. Isso está em João 12. Lá em João 8, a gente vê uma discussão lá, que os fariseus estavam dizendo, se algumas pessoas dos judeus estavam dizendo, porque eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão, e Jesus chega para eles e fala o seguinte: vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, mas na verdade vocês são filhos, sabe de quem? Do diabo. Por quê? Porque vocês fazem as obras dele. É muito importante, Jesus nos fala que não se colhem figos dos espinheiros. Então as obras dos filhos de Deus coincidem com as obras do Pai deles. Então é muito importante. Paulo fala que Deus preparou obras para que nós andássemos nelas. Aleluia. Não é possível, meus irmãos, que a gente abra a boca para dizer que a gente é filho de Deus e a gente continue vivendo uma vida cujas obras não refletem a paternidade dele para conosco. Isso é hipocrisia. Isso seria hipocrisia. E aqui a gente lê que Jesus Cristo, Ele ilumina o homem. A gente leu que Jesus ilumina o homem. E se Jesus ilumina o homem, versículo 9, meus irmãos, é muito importante a gente entender isso. Se Jesus me ilumina, então a minha vida é luz. Filipenses 2,15 está dizendo que a geração corrompida e perversa, né? Lá fala Filipenses 2,15. É porque tem outra versão que fala uma geração perversa e corrompida. Nessa aqui fala depravada. Olha, fala assim, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Meus irmãos, olha, vamos pensar aqui. Se eu brilho no meio das trevas, isso quer dizer que eu não sou o quê?
Trevas. Glória a Deus. Agora, como é que eu chego para vocês e vou dizer, meus irmãos, eu vou viver segundo as trevas? E como é que eu vou brilhar? Está errado. E tem gente querendo, meus irmãos, brilhar como trevas nas trevas. Não tem como não. Não tem como. Para brilhar tem que ser luz. E para ser luz, tem que estar com Jesus. Para ser luz, tem que crer em Jesus. Mas crer não apenas de palavras, mas crer de ser filho. Crer de ser filho. Porque o resultado de crer é se tornar filho. Por que está dizendo? O direito de ser filho é dado aos que creem. Amém. Aos que o recebem. E ser filho significa ser fruto daquela árvore. Glória a Deus. A palavra lá em Isaías 53 vamos lá. Opa. Estou falando 53, mas é 61. Isaías 61. Isaías 61 nos diz o seguinte, no versículo. Cadê? Versículo 3, Isaías 61, 3, diz o seguinte: e dar a todos que choram em Sião uma bela. Vamos a partir do versículo 1 para você ter o contexto. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ele é a luz que ilumina todos os homens. Essa luz que ilumina todos os homens nos faz ser o quê? Carvalhos de justiça, árvores de justiça. Qual é o fruto da árvore de justiça? É justiça. Glória a Deus. Qual o resultado de quem tem luz? Brilhar, né? Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz. Meus irmãos, então, a gente precisa entender isso, que quem acolhe a Jesus se torna filho de Deus. E quem se torna filho de Deus tem obras de filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse 3:20, a gente lê o chamado de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que ele diz: o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, olha isso. A gente tem muitos textos bíblicos que falam sobre esse ser filho, sobre esse estar com Jesus Cristo. A gente tem um exemplo muito importante de Zaqueu, como aquele que acolheu a Jesus Cristo, né? Porque Jesus, em João 8, Jesus chama algumas pessoas que estavam dizendo que eram filhas de Abraão, e Jesus as chama de filhos do diabo. Mas Zaqueu, Jesus disse para ele assim: esse aí é o filho de Abraão. Aquele que disse: eu sou filho de Abraão, Jesus falou: você é filho do diabo. E Zaqueu ficava dizendo: eu quero que ele entre na minha casa, né? Eu quero ver Jesus, eu preciso. Gente, a sede que Zaqueu tinha naquele dia, meu irmão, era tão grande que fez com que Jesus
deixar essa multidão para pensar em Zaqueu. Já pensou? E pensa, meus irmãos, olha isso. E às vezes a gente pode sentir, meus irmãos, a gente pode se sentir tão honrado quanto Zaqueu por termos recebido Jesus em nossas vidas. Porque o tratamento que Jesus deu para Zaqueu não é diferente do tratamento que ele deu para mim e para você. Nós temos sido abençoados, como João falou, nós temos recebido graça sobre graça, favor sobre favor. Dia após dia Ele tem estado conosco, Ele tem pastoreado a nossa vida, Jesus tem feito maravilhas por nós, Jesus tem nos dado esperança do nosso encontro com Ele. Então a gente pode ser tão feliz quanto Zaqueu foi naquele dia em que ele recebeu Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus fala: esse me convém, sabe, pousar na casa dele. Amém. Porque ele também é o quê? Filho de Abraão. Sabe por que ele é filho de Abraão? Porque todos nós que cremos em Deus somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé daqueles que creem. Amém, Jesus. Olha que tremendo. Eu lembro quando era criança na escola, cantava uma musiquinha, acho que alguns aqui que são da idade parecida comigo. Alguém lembra? Aí Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também. Louvemos ao Senhor. Quem se lembra dessa música? Amém. Só eu? Lembra não, Tati? Ah, levanta a mão aí então, aí, ó. Só para não sentir aqui. Não. Vamos lá, meus irmãos. Maravilhoso é Jesus e maravilhoso Ele tem sido para conosco. E esse testemunho, queridos, de ser filho de Deus, é um resultado de nós termos crido em Jesus Cristo. Marcos 16, 15 a 18. O que está escrito em Marcos 16, 15 a 18? Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que Creio. Amém. crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Amém. Amém. Crer, receber, acolher, abrir a porta. E é tremendo, meus irmãos, porque a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele luta muito para que a pessoa não receba. Hoje à tarde nós estávamos comentando isso na casa, dos meus sogros, que o inimigo, ele, segundo o que Jesus falou, eles procuram pessoas para habitar nos seus corpos, E inclusive Jesus fala, que quando um espírito maligno, quando a pessoa vem para Jesus, Jesus vem e limpa a sala, deixa tudo limpinho. Aí a pessoa começa a dar lugar para o diabo. Só que aí ele não vem mais só como agora, ele vem, como a gente dizia lá quando era criança, vem de reca. Vem de reca, vem de bando. E ele mais sente. Por quê? Porque o diabo está procurando a quem tragar, está procurando a quem oprimir, está procurando a quem escravizar. E com certeza, meus irmãos, talvez você nunca tenha experiência de ter colocado a mão na cabeça de alguém e a pessoa se colocar ali, você se colocar diante de uma luta espiritual muito grande, de um inimigo, do diabo, do demônio não querer sair da vida da pessoa e você repreender. E muitas vezes há ali um desafio de fé muito grande para aquela pessoa, que ela precisa superar, e esse é o momento em que a pessoa luta contra o diabo e com a fé dela ela vence. Amém. Jesus fala, a Bíblia não fala da mulher que tinha vários demônios, e que depois ela se tornou uma pessoa que andava com Jesus.
o gadareno que tinha vários demônios e depois se tornou uma pessoa que andava com Jesus. Então, meus irmãos, esses sinais estão presentes na nossa vida e isso é muito importante, reconhecer isso. Você e eu, nós precisamos reconhecer os sinais de Deus na nossa vida, porque nós cremos. Amém. Eu e você precisamos dizer assim, porque eu criei, tal coisa acontece na minha vida. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque no dia que a sua fé for, sabe, que os dardos inflamados do maligno aparecerem, ou mesmo as provações, as tribulações aparecerem, você vai se manter de pé, porque você vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Amém. Eu sei em quem tenho crido. E aí, meus irmãos, e o que acontece com as pessoas que não acolhem ou não creem em Jesus? Eu achei muito interessante essa reflexão aqui, porque existe o caminho de crer. Nem todo mundo, meus irmãos, tem o mesmo nível de fé. E a gente precisa entender isso, para que quando a gente se deparar com algumas situações na nossa vida, a gente não se desesperar e a gente começar a falar, Senhor, me dá mais fé. Amém. A gente precisa dizer, Senhor, eu ainda não creio nisso. Me ajuda a crer nisso, Senhor. Me leva a crer nisso, porque eu não creio. Porque eu ainda tenho dificuldade de acreditar nisso, Senhor. Me ajuda. Olha, lá em Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículos 79, ou 69 a 75, Mateus 26, versículos 69 a 75, a gente lê o seguinte: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, você pode falar ou denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, esse contexto todo mundo já conhece. Faltou fé no Pedro aqui. Faltou fé. Coragem. Sabe? Quando Jesus foi preso, que Pedro vai lá e corta a orelha do homem lá, Jesus falou assim, ué, você não está sabendo não, se eu quisesse eu só chamava um monte de anjo aqui, né? E eles nem me socorriam aqui. E Pedro, eu e Nerves, nós todos precisamos, meus irmãos, nos certificar de que Ele está conosco, de que mesmo nas situações onde nossa fé é provada, onde a gente é pressionado, a gente pode acreditar que Ele está conosco. Amém. A gente pode acreditar que Ele está conosco. E eu não estou aqui julgando Pedro, assim como também eu não julgo aquele homem. Tem uma história, eu não sei se é uma história verdadeira, mas dizem de uma história de um homem que foi pego pelo Estado Islâmico, e esse homem falou assim, você nega a sua fé? Não, não nego. Aí mostraram a foto da família dele, dos filhos dele e da esposa, e aí chegaram para ele e disseram assim, você nega ou eles vão morrer? Aí ele negou, meus irmãos. Ele negou. Só que na verdade, o que tinha acontecido? Os filhos e a esposa não tinham negado e tinham sido mortos. Na verdade, ele negou achando que estava salvando a família dele. Mas aí é um bom exemplo para nós, para a gente entender que negar Jesus não significa ser salvo. Negar a Jesus não significa que a gente vai se dar melhor por negar a Jesus. A gente precisa clamar, a gente precisa pedir, a gente precisa, pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Deus querido, a passar por essa situação tão difícil. E o Senhor, meus irmãos, Ele não nos abandona. Então o medo não pode
vencer a nossa fé. Nós precisamos vencer o medo. A Bíblia fala que aquele que tem medo ainda não é o quê? Aperfeiçoado no amor. Então a gente precisa, Senhor, me ajuda a te amar, Deus. Me ajuda a te amar mais. Me ajuda a te amar mais. A fim de que eu tenha menos medo. A fim de que eu tenha mais segurança na nossa vida. Então, pela palavra, a gente entende que o que nos traz mais segurança é o maior amor pelo Senhor. Então, há pessoas que não creem no Senhor Jesus em algumas circunstâncias, porque a fé não alcançou isso ainda, porque ainda estão com medo. Mas existem pessoas, meus irmãos, que não creem porque ainda não estão firmes na fé e se deixam ser levados por Satanás. O exemplo de Judas, por exemplo, Mateus 27, 3 e 4, nos diz o seguinte: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Versículo 5: então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi E aí a gente precisa entender algo muito importante. O destino de Judas, naquele momento, estava nas mãos dele. A pior coisa que Judas fez não foi trair Jesus. A pior coisa que Judas fez foi não acreditar em Jesus. Porque mesmo ele tendo traído Jesus, meus irmãos, se ele tivesse acreditado em Jesus Cristo, mesmo naquele último momento, ele não ia se matar, sabe? Porque Judas poderia encontrar perdão de Jesus Cristo. Amém. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, meus irmãos, encontra o perdão dele. Porque Jesus Cristo veio, ele fala: não vim para, sabe, destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Amém. Glória a Deus. E a gente precisa entender, a gente precisa desconfiar, sabe? Quando você vê que a situação... Tem uma irmã aqui na igreja que gosta muito de conversar com ela, muitas vezes, assim, da experiência que Deus dá para ela. Porque eu sei que ela é muito brava com o diabo. É a Liette, né? E é muito importante. Às vezes a gente vê assim, e é isso mesmo, meus irmãos. A pessoa tem que ser mesmo brava com o diabo mesmo. Então, assim, sai daqui, capeta, na minha vida não. Vai para o inferno. O capeta você pode mandar para o inferno. Vai para o inferno. Na minha vida não, você está querendo dar uma de... A gente realmente, a Bíblia fala que a gente tem que resistir ao diabo. Sujeitar-vos, pois, a Deus. Não, humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Sujeitar-vos, pois, a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso mesmo, meus irmãos. A gente tem que... É um treinamento que a gente tem que ter na nossa vida, de resistir ao diabo. Porque Satanás, ele treina, dá rasteiro nas pessoas. Ele é tão treinado em dar rasteiro nas pessoas que muitas vezes ele impede as pessoas de conhecerem a luz de Jesus Cristo. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas cristãs que foram muito usadas por Deus falando de agruras aí, falando de abisses aí, confessando ser contra Jesus, ser contra a palavra de Jesus Cristo. Por quê? Porque a pessoa se deixou levar pela influência do diabo. E a gente precisa lutar, a gente precisa dizer: aqui não, né? E lá em Mateus 13, versículo 18 a 22, Mateus capítulo 13, versículo 18 a 22, fala de um outro tipo de pessoa. Mateus 13, 18 a 22 diz o seguinte: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Olha que maligno. A pessoa recebeu a melhor coisa que ela poderia receber na vida dela, que é a palavra do reino, a palavra de salvação. E o maligno vem, arranca, tira. Este foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Meus irmãos, vamos crescer na fé.
Vamos crescer na fé, vamos crescer no crer em Jesus Cristo, no acolher a Jesus Cristo, a fim de que nós, sejamos a boa semente. Sejamos a boa semente, meus irmãos. No versículo 22 diz: quando ao que foi semeado entre os espíritos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha isso. Aqui não foi Satanás que tirou, olha, viu? Aqui não foi Satanás que tirou a palavra da pessoa. Aqui foi a pessoa que deixou as preocupações da vida tomarem conta dela. Aí a pessoa perde a bênção. Perde a bênção de ser filho de Deus, de crer em Jesus Cristo, de ser árvore de justiça, de dar o fruto, o bom fruto, o fruto que não é o fruto do espinheiro. E queridos, existem ainda aqueles que não acolhem porque preferem a aprovação dos homens. Mateus 27. Mateus 27, versículos... Desculpa, Mateus 28, de 11 a 15. Que é um exemplo que eu vou... Depois também, se você quiser na sua casa, você pode olhar Mateus 27, 17 a 31, mas eu vou dar um exemplo de Mateus 28, de 11 a 15. Olha o que diz a Mateus 28, de 11 a 15. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Há muita gente recebendo dinheiro em troca de Jesus, meus irmãos. Há muita gente querendo trocar o dinheiro e a fama em troca do testemunho de Jesus. Em troca do testemunho, a Bíblia fala que a cruz é loucura para o homem. O Evangelho é loucura para o homem. Há muitas pessoas abrindo mão do Evangelho para conseguirem fama. Há muitas pessoas não querendo, se envergonhando de Jesus. Se envergonhando, meus irmãos. E a tentação é grande, meus irmãos. Porque é o seguinte: não tem como a gente contar vantagem no mundo se a gente acolhe Jesus no nosso coração. Porque a Bíblia fala que aquele que recebe Jesus no coração, aquele que vai andar com Jesus, todo dia ele faz o quê? Ele toma uma cruz. Cruz é lugar de morte. Ele está morrendo para si mesmo todo dia. Amém. Qual a vantagem que você tem de contar? É o seguinte: eu estou morrendo todo dia para mim mesmo. Aqui no mundo, meu irmão, não tem vantagem de você dizer assim: fulano me humilhou e eu não dei uma bofetada na cara dele. Não tem não. Não tem vantagem, a gente falou: bem-aventurados sois vós quando, vos injuriarem, ou seja, falar uma coisa de mentira contra vocês, né? Disseram toda sorte de mentira contra vocês. E ele fala: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, né? Amém. Mas não tem, meus irmãos. Qual a vantagem que você tem? Você não vai colocar no seu Instagram: ontem disseram um monte de mentira contra mim, eu estou muito feliz. Jesus falou para você ficar feliz. Só que isso, meus irmãos, não dá glória para ninguém. A glória que existe em seguir a Jesus é o próprio Jesus. A glória que existe em seguir a Jesus é o próprio Jesus. Aleluia. Não é alguma coisa de que você vai chegar no mundo e dizer assim: galera, eu sou o cara. Não tem. Ele é a própria glória. E é mais importante ainda que essa glória, ela deve brilhar, deve te alegrar e me alegrar muito mais dentro do nosso quarto. Amém. A gente deve se alegrar quando a gente vai para a presença dele e diz: Senhor, eu sou teu e o Senhor é meu. Meus irmãos, um outro exemplo de pessoas que estavam crescendo na fé e que num dado momento não creram, Jesus censurou a incredulidade deles, foram os discípulos, porque eles receberam a mensagem de que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. As mulheres que
compareceram lá, né, no túmulo de Cera, e eles não acreditaram. Mas uma coisa importante aqui, que a gente precisa entender, que daqueles que têm contato com Jesus, existem os que são joio e existem os que são trigo. Muitos que são trigo ainda não cresceram na fé, ainda o suficiente para mostrarem a glória do trigo, mas não desistem, como os discípulos não desistiram. E tendo sido reprovados por Jesus Cristo, os discípulos continuaram crendo, do tanto que eles criam, mas buscaram crescer. Se eles foram reprovados naquele momento, depois eles foram achados dignos até de morrer por Jesus Cristo. Porque Jesus, na morte daqueles discípulos, ele estava dizendo: olha, vocês são totalmente meus. Porque eles morreram a morte de Jesus Cristo. A morte que Jesus falou: quem quiser andar comigo, dia após dia, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não fique triste por você ainda não ter crido como você enxerga que você deveria crer, mas também não fique conformado. Você e eu precisamos crescer na nossa fé, porque Jesus Cristo veio para iluminar nossas vidas, e nós precisamos ter cada dia mais luz do Senhor em nossas vidas. Não desistamos de ser quem nós somos em Jesus: luz, Filho de Deus, árvore de justiça. Não desistamos de ser essas pessoas que nós precisamos ser. Mas não vamos desistir, mesmo sendo quem nós somos hoje. Não chegamos ainda à plenitude, mas o nosso Senhor Jesus é pleno e é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia da sua vida. A gente só precisa continuar crendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.